Que é, hein, galera? Meu nome é Felipe Rippel, sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e em neuropsicologia. Bom, recentemente a gente viu aí algumas notícias acerca do zagueiro do São Paulo, né, que é o Arboleda. Aparentemente ele tem problemas com dívidas com agiotas, teve que fugir do país e tudo mais. E, enfim, eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? Primeiro, eu não atendo o Arboleda, tá? Então eu não posso dar diagnóstico para o Arboleda. Eu não sei nada da vida dele, além do que sai nas notícias. Para a gente dar um diagnóstico para alguém, a gente precisa realmente fazer uma avaliação neuropsicológica. Tá? Assim, mesmo nos casos em que a avaliação completa não é necessário, a gente precisa estar atendendo a pessoa. Não dá para eu, a partir de notícias da internet, chegar a uma conclusão. Beleza? Então, apesar das notícias serem públicas, eu não tenho qualquer informação para dar sobre o Arboleda, se ele tem ou não um diagnóstico. Beleza? Digamos que eu atenda o Arboleda. Será que eu posso dar um diagnóstico? Posso, se eu estiver atendendo ele. Eu dou o diagnóstico para ele e para os demais profissionais que o acompanham. Apenas, tá? Pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso atender uma pessoa e depois sair expondo para as demais pessoas, para vocês que me seguem, que me acompanham, qual que é o diagnóstico dessa pessoa. Eu também não posso falar, eu atendi um caso assim, assim, assado. Por quê? Porque a pessoa que eu atendo possivelmente vai se reconhecer no vídeo que eu estou falando, né? E ela não vai gostar. Né? Então, assim, é uma questão ética que eu não possa dar diagnósticos para pessoas que eu não atendo. E é uma questão ética que eu não traga dados fornecidos pelo paciente para o conhecimento público. Tá? Então, esse negócio de porque teve uma vez que eu atendi um caso assim, assim, assado. Poxa, eu tenho várias histórias de casos muito interessantes, né? Que geram certamente muito sofrimento para as pessoas que eu atendi. Alguns desses casos eu fui bem sucedido, outros não, porque quando a gente está começando, nem sempre a gente tem todo aquele estudo necessário, até mesmo para se divulgar. Né? Então eu demorei para começar a fazer vídeo exatamente porque eu não me sentia apto, eu não me sentia bem, né, para começar a fazer vídeos e gerar informações com o devido, como que eu posso dizer, com a devida referência, né? Então, ao invés de chegar e falar umas bobagens, né, do tipo, psicopatia é 100% genética, eu decidi estudar, eu decidi criar experiência, né? E só quando eu me senti apto, eu comecei a fazer vídeo. Todo esse estudo não envolve, por exemplo, divulgação. Tá? Então, por exemplo, editar vídeos é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a fazer. Tá? Mas assim, supondo que você seja um paciente que apresenta descontrole financeiro, tá? Ou dívidas, supondo que você ganhe bem, né? E que você tenha problemas com dívidas, aí você chega no meu consultório e me pergunta, Felipe, será que eu tenho algum diagnóstico, né? A gente poderia fazer uma avaliação neuropsicológica ou psicológica mesmo, né? Sem o uso de testes neuropsicológicos, para a gente chegar a uma conclusão, tá? Se você, por acaso, chegasse no meu consultório com essa queixa, né, de dívidas, mesmo ganhando bem, primeiro eu queria entender como que você gastou esse dinheiro, tá? Porque assim, se minha mãe ou meu pai adoecerem, com certeza que eu vou me endividar pra cacete. Eu vou fazer o que for possível para trazer o melhor tratamento para eles. E isso não significa que eu tenho um diagnóstico. Tá? Agora, supondo que você tenha gastado, por exemplo, na noite, com bebidas, com drogas, né? Ou com besteiras, né? Comprei, sei lá, 4 mil reais com livros e eu nunca li nenhum dos livros que eu comprei. Ou, gastei, sei lá, uma quantia exorbitante ali em roupas para minha filha, sendo que daqui a pouco ela vai crescer e já não vai mais poder usar todas essas roupas. Então, supondo isso, a gente teria duas hipóteses diagnósticas, tá? O TDAH, que eu já falei sobre o TDAH no último vídeo, né? Posteriormente posso falar mais com o uso de outras escalas e tudo mais. Ou bipolaridade, tá? Esse é um diagnóstico que ninguém gosta de receber, transtorno afetivo bipolar, mas eu costumo dizer que, na maior parte das vezes,
quando você recebe um diagnóstico como esse e realmente você é bipolar, geralmente as pessoas ficam felizes por terem finalmente uma resposta, tá? Porque essas pessoas geralmente sofrem bastante. Então, esse descontrole financeiro, ele é típico tanto de casos de TDAH, que apresentam uma certa impulsividade, além da desatenção e da hiperatividade, né? Lembrando que o DSM-5-TR ele não distingue entre o predominantemente hiperativo e o impulsivo, tá? Então, uma pessoa predominantemente impulsiva entraria nos critérios diagnósticos predominantemente hiperativo do DSM-5-TR. Tá? Então, além da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade, a gente observaria também, possivelmente, uma dificuldade em gerenciar emoções. Nem sempre todos esses sintomas estão presentes no quadro de TDAH, mas esses sintomas são comuns ao quadro. Tá? Então, pode ser que tenha uma pessoa, por exemplo, que tenha mais dificuldade em gerenciar emoções e mais impulsividade, ou uma outra pessoa que tenha mais desatenção e hiperatividade, ou desatenção e impulsividade, desatenção e dificuldade em gerenciar emoções. Tá? Então, diagnóstico é uma coisa um pouco complexa, não é frequentemente a gente não chega a uma conclusão diagnóstica no primeiro dia, tá? Mas a entrevista clínica é o aspecto mais importante da avaliação, né? E frequentemente, muito frequentemente na realidade, a gente já consegue chegar a uma conclusão com 40 minutos de conversa, tá? Ah, porque o outro profissional falou outra coisa, tá? O outro profissional, a competência dele eu não sei, a minha é essa, né? A razão de eu ter demorado tanto a começar a fazer vídeos tem a ver exatamente com a necessidade de estudar para poder trazer informações relevantes e com a necessidade de ter experiência com casos concretos para poder falar para vocês mais ou menos o que eu comumente vejo, né? Logicamente sem dar dados sigilosos, né? Eu não posso chegar aqui e falar, porque eu atendi um caso assim, assim, assado, né? Que a pessoa que eu atendi pode se reconhecer ali e certamente que ela não vai gostar de eu estar expondo essas coisas em público, né? Agora, no caso do descontrole financeiro, ele também pode ter a ver com o quadro de mania. E o quadro de mania, ele é típico do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, tá? Então, que mais que a gente observa? Que outros sinais patognomônicos ali a gente iria... Sinais patognomônicos seria que outros sintomas, tá? Que a gente pode coletar através da entrevista clínica que vão subsidiar a hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar. Alterações no apetite e no sono, né? Então, frequentemente uma pessoa em quadro de mania ou hipomania, ela fica várias horas acordado, né? Seria uma hipervigilância, como a gente costuma chamar. Então, ela vai dormir às 4 horas da manhã, aí acorda 6 ou 8 horas, né? Então, ela dormiu bem pouco, tá? E mesmo assim, ela se sente bem, não se sente cansada. Acorda cheia de energia. Então, vamos para o outro sintoma, que seria a euforia. Tá? Então, ela está frequentemente muito entusiasmada com projetos que ela começa, mas não dá continuidade. Isso também tem a ver com irritabilidade, porque se as outras pessoas não acompanham o ritmo da pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, a pessoa bipolar frequentemente se sente irritável, né? Quando as coisas não estão do jeito que ela quer, ela fica irritada, né? Então, alguma dificuldade em executar tarefas em sequência. Por quê? Porque ela está muito impulsiva, ela está cheia de energia, ela está com aquilo que a gente chama de hipercinese, né? Que seria uma agitação psicomotora, mas assim, andar para lá e para cá, né? Esse entusiasmo todo que ela apresenta, isso tudo também faz parte da observação comportamental, né? Lembrando que na avaliação neuropsicológica a gente tem 4 pilares, né? Sendo um deles a entrevista clínica, o outro os testes neuropsicológicos, o outro a avaliação comportamental e por último as escalas, tá? Nessa ordem de importância. É isso que eu diria que é o mais importante, né? Muitas vezes a própria observação comportamental já nos traz muitos indícios ali
de que a pessoa pode ter um determinado diagnóstico. Lembrando, tá? Não tente enganar o neuropsicólogo porque a gente estuda casos de simulação. A gente sabe quais sintomas são mais frequentemente simulados, né? A gente sabe em quais situações as pessoas mais frequentemente simulam aqueles sintomas. A gente sabe quais são os sintomas que são mais difíceis de simular. Então, assim, a minha sugestão para quem está realizando uma avaliação neuropsicológica é que tente ser o mais honesto possível, porque senão, né, o laudo você não tem controle. Né? Você está pagando pelo serviço, mas você não paga para que eu coloque ali aquilo que você quer. Né? Ah, poxa, eu queria ter autismo para poder fazer um concurso público, né, e ser mais... Não, eu não vou colocar autismo para você só porque você quer, entendeu? Ah, porque eu queria ter um problema de memória porque eu estou respondendo ao processo judicial, o problema é seu. Eu não vou colocar que você tem problema de memória se eu não estou observando isso, tá? Então, essa dificuldade de executar tarefas em sequência, um sentimento de grandiosidade, né? A mania de grandeza, né? E além disso, frequentemente a gente observa, frequentemente assim, nem tanto, né? Mas a gente também observa muitas vezes delírios e alucinações no quadro de bipolaridade. E é interessante o uso das escalas exatamente porque na escala ele tem todos esses sintomas descritos. Então muitas vezes a pessoa chega para avaliação, ela não chega falando, ah, eu tenho delírios, eu tenho alucinações, eu ouço vozes de noite. De noite muitas vezes eu peço para o meu marido acordar para ir não sei aonde para ver se tá, entendeu? A pessoa frequentemente não fala isso. Então a gente usa uma escala, né? Daí na escala tem lá os sintomas descritos. E daí quando a gente pergunta, você sente, você tem alucinações, você vê coisas que não estão lá, você escuta coisas que não estão lá, aí sim a pessoa traz essa informação para a gente, tá? Então esses seriam os principais sintomas de uma mania. No caso de bipolaridade, tá? A gente, deixa eu ajeitar aqui minha postura, né? Porque eu comprei um curso aí de como me divulgar, né? Tá dizendo lá que é para eu ter postura, né? Também tá dizendo para eu, como é? Preciso aparecer como as pessoas querem que eu seja. Tá anotado, tá? Então, no caso de bipolaridade, a gente vê mania ou hipomania, certo? E também tem um outro lado, que é a depressão. Muitas pessoas que têm bipolaridade, elas têm apenas o quadro depressivo. Então, elas não apresentam o quadro de mania ou hipomania. Mas mesmo assim, a gente chega a esse diagnóstico, por quê? Porque a depressão é sem motivo, a depressão está lá há anos, tá? E, cara, geralmente, o que acontece? Já atendi uns 2 casos assim, tá? A pessoa chega depressiva, nunca teve mania, passa o dia deitado numa cama, de vez em quando assiste televisão, de vez em quando faz alguma atividade doméstica, mas geralmente fica deitada na cama e está lá há anos. A pessoa paga pelo serviço de avaliação neuropsicológica completo, tá? E na segunda sessão ele não vem, porque ele só queria uma resposta. Ele só queria saber o que ele tinha. E daí eu, entrevistando a pessoa, anoto lá tudo direitinho, até faço encaminhamento para o psiquiatra logo na primeira sessão, porque não é interessante avaliar as funções corticais superiores de uma pessoa em estado de mania ou de uma pessoa que está muito deprimida, porque dá alteração, então os resultados ali eles não são condizentes com o estado real da pessoa. Então o que eu faço? Eu faço um documento, geralmente escrito à mão mesmo, que é válido, coloco datas, assino, carimbo, tudo bonitinho, sem rasura, é um documento válido. Então, toma aqui seu diagnóstico, agora você vai procurar um psiquiatra, que você vai ser medicado para o transtorno que eu estou avaliando que você tem, e na semana que vem a gente continua. E a pessoa não vem. Aí eu mando uma mensagem para a pessoa, o que aconteceu? Aí o pai ou a mãe da pessoa, ou a esposa,
me manda uma mensagem de volta: oi, doutor Felipe, muito obrigado e tal. E a gente só queria uma resposta mesmo. Então você vê que causa um sofrimento real na vida da pessoa, aquele transtorno, né? Nos casos de depressão bipolar, o que a gente observa é isso. Né? Geralmente é uma depressão sem motivo, que acontece por muito tempo. Né? A gente observa uma hipersonia, que é um quadro em que a pessoa dorme para além do normal. Então a pessoa vai dormir às 9 horas da noite e vai acordar meio-dia no dia seguinte, ainda se sentindo cansada e com sono. Aí falta apetite, ela tem uma seletividade alimentar muito grande, porque se for comer ovo vai dar um enjoo na pessoa. Né? Falta energia, parece que os membros da pessoa, as pernas e os braços, estão muito pesados. Um cansaço constante, né? E uma lentificação psicomotora. Então é como se a pessoa tivesse um potinho de energia, né? E cada atividade que ela faz no dia, ela pegasse uma colherada enorme, né? E jogasse fora. Então, frequentemente são pessoas que têm que selecionar muito bem quais atividades da vida diária que ela vai cumprir naquele dia, porque ela não dá conta de trabalhar, de cuidar das tarefas domésticas e ter uma vida funcional boa, beleza? Então eu espero ter ajudado, tanto principalmente, tá? Em relação à questão do sigilo, em relação à questão de a gente não poder dar diagnóstico para pessoas que a gente não conhece, e também para esclarecer um pouquinho sobre quais sintomas de bipolaridade geralmente a gente observa, né? Sobre o quadro de TDAH, tem um outro vídeo no canal, o vídeo anterior, se vocês quiserem. Estou até com essa mesma roupa que eu gravei no mesmo dia, mas é isso, tá, pessoal? Se vocês quiserem agendar uma consulta ou uma avaliação neuropsicológica, o meu telefone está aí embaixo, beleza? Até logo menos.